Então, no vídeo anterior, eu estava falando do esquema compare. Eu falei um pouco de um detalhe do overview no mundo do DevOps. Como o esquema compare vem trabalhar. Eu vou mostrar na prática, eu dividi esse vídeo e para trazer o cenário do esquema compare. Eu só vou fazer um overview aqui, porque você pode ver o vídeo anterior se você tem entendimento. Certo? E o esquema compare ele vem com o objetivo de você você resolveu alguns dos problemas do controle de versão do Migrations do Framework, que causa muito problema no mundo do DevOps, que é uma pessoa está desenvolvendo e determinada versão você não tem aquele contexto específico. Você pode fazer engenharia reversa, corrente, fazer tudo isso, mas isso causa problema em larga escala no desenvolvimento. E o Framework Compare ele veio facilitar para você não ficar configurando a aplicação, você fazer tudo de novo, certo? Então, eu entrei aqui no cenário, eu parei aqui no cenário tem equipe de desenvolvimento, homologação e teste. Aqui no Migration, o problema aqui do Framework Compare vai resolver esses problemas de migração. Aqui tem uma migração 1, 2, 3, 4, mas perdeu a migração aqui. A equipe já está com a versão 4, 3, 5. O contexto do banco de desenvolvimento oficial lá, ou que o pessoal pode trabalhar junto para teste, fazer um teste ou uma análise específica, já está todo o esquema está diferente da aplicação. Então, o Framework Compare vem resolver esses problemas para que o desenvolvedor aqui não tenha trabalho de mapear todas as entidades novamente e fazer uma nova migração e quebrar o banco de dados. Porque a migração aqui da versão 2, se eu fizer uma migração aqui na release, na branch aqui, na versão 5, o migration aqui, vai quebrar o outro desenvolvedor, porque o contexto vai estar diferente. Aí ele vai ter que atualizar, mas ele está só fazendo funcionalidade específica, ele não precisava atualizar banco de dados. Então isso ele vem resolver, certo? Então vamos lá, aqui eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar aqui outro cenário. Então qual é o problema que o esquema compare vem resolver? Você precisa certificar-se de que quaisquer alterações no banco de dados sejam correspondidas por alterações nas classes e configurações do Framework ou vice-versa. Então eu preciso me certificar que o banco de dados está relacionado ao contexto, certo? O meu banco de dados foi alterado, específico, por exemplo, se você adicionou um relacionamento de uma chave estrangeira no seu banco de dados ou uma nova coluna em uma tabela, você precisa fazer alterações corretas nas classes de configuração do Framework. Se o banco de dados for alterado, ou uma pessoa mexendo no banco de dados lá, meu versionamento, o banco de dados não acompanha o versionamento no versionamento da aplicação. Eu estou com o contexto do Framework feito, meu banco de dados já está diferente. Foi feita alteração lá, vai quebrar minha aplicação. E eu estou desenvolvendo uma nova funcionalidade, eu não preciso nem saber se o ente foi alterado ou não, mas vai me quebrar porque foi alterado o contexto. Então, o esquema compare ele vai resolver esse problema. Porque no mundo do DevOps a gente precisa de agilidade, precisa de desenvolvimento, e a gente está analisando um problema específico que a gente nem precisa. Eu não preciso quem alterou lá, eu preciso desenvolver minha funcionalidade, eu tenho um tempo específico para desenvolver aquela funcionalidade. Se eu parar para resolver outro problema, configurar as classes do Framework, fazer tudo, já é outro problema para análise, já é outro tempo, certo? Isso. É isso que o esquema compare vem resolver em grandes projetos, grandes produções, certo? Então aqui, você está lá, eu estou desenvolvendo a aplicação, e é o desenvolvedor X lá está desenvolvendo, e o banco de dados foi alterado, meu contexto está lá preso. Aquele atributo, meu contexto não consegue identificar, mas o Framework ele só compara o contexto. Ele não guarda atualizou o banco de dados, eu tenho que atualizar aqui automaticamente. Não, você tem que configurar isso. Então, análise importante, é isso que o Framework não faz. O Framework nunca analisa o esquema de banco de dados, mesmo quando está fazendo migrações. Ele apenas, quando a gente faz migração, a gente está pensando que o Framework analisa o contexto todo e vê se alterou algum atributo. Não, ele sobrescreve.
Ele apenas assume o banco de dados no estado que o modelo metadados Entity Framework diz que está. Então, se sua aplicação foi alterada todos os atributos e gerar um migration, ele vai, a foto daquele esquema é novo, ele vai sobrescrever em cima do banco de dados. O que o desenvolvedor lá, o DBA fez lá, alterou uma coluna, vai acabar com tudo, vai desmanchar tudo. Então, ele sobrescreve. Isso é um problema, porque a funcionalidade que o DBA fez lá, fez um atributo novo, tá certa para ele, mas minha aplicação não entende isso. E aí eu fiz um outro atributo, sobrescrevi e quebrou o outro. Aí vai ficar essa quebra e ninguém vai saber qual é o problema. O problema está ali no centro desse controle. Aí o Schema Compare vem fazer isso. Certo? Então, mais à frente aqui, a gente precisa fazer o quê? Portanto, uma maneira de superar qualquer incompatibilidade entre banco de dados, né, entre o framework, o SQL, que é o banco de dados, e a aplicação, é reimportar o banco de dados por meio da engenharia reversa. O Entity Framework oferece isso, né, na opção de engenharia reversa. Mas isso é um trabalho para se fazer. Eu estou desenvolvendo, eu preciso do meu contexto, preciso trabalhar. Se for alterado lá, eu vou ter que configurar tudo de novo. Imagine se eu estou desenvolvendo uma nova funcionalidade X. E aí o DBA fez 10 tabelas. Aquela funcionalidade eu vou perder tempo para configurar no meu Entity Framework as 10 tabelas. Eu tenho que ter um configurador que já faça isso ou veja o que o atributo que fez para não ficar perdendo tempo na análise. A minha funcionalidade eu preciso entregar aquilo ali, que não mexeu nada no banco de dados, mexeu só em regra de negócio específica. Eu preciso rápido fazer uma regra específica que não mexeu nada e o banco de dados foi alterado. Por isso não pode deixar o Entity Framework acoplado à aplicação. Isso é importante em grandes projetos. No entanto, descobri que é um instrumento bastante contundente, pois adicionar todos os relacionamentos possíveis e também possui nome fixo para propriedades. É esse o problema. O Entity Framework faz engenharia reversa. O banco de dados foi alterado, mas eu faço a engenharia reversa, aí eu tenho que configurar tudinho aqueles atributos novos, eu tenho que alterar as propriedades fixo, eu tenho que verificar quais atributos entrou, comitar, fazer tudo isso. Isso é um problema específico. E o Entity Framework Compare vem resolver isso. Vamos lá. No entanto, agora o Entity Framework Schema Compare oferece uma segunda opção. O Schema Compare é projetado para verificar se a visão do banco de dados do Entity Framework está de acordo com o SQL diz que o esquema do banco de dados é. Então, o Entity Framework está lá um contexto, você baixou a última versão, tá aquele específico contexto. Ok? O banco de dados, o Schema Compare, ele vai comparar se meu contexto lá do banco de dados está batendo. É isso que ele faz. Porque o contexto do Entity Framework, ele só me dá um erro lá específico. Ele não me diz qual é o atributo, qual é isso que foi alterado. O pessoal está trabalhando no banco de dados lá, foi alterado nova coluna, novo atributo, certo? E outra coisa importante a gente saber, que em larga escala de desenvolvimento, quando a gente está trabalhando no desenvolvimento, essas configurações que tem que ser feita, acaba que o Entity Framework, a gente sendo um DBA ali no Entity Framework, a gente acaba sendo DBA. E o desenvolvedor, o objetivo dele é codificar funcionalidades, métodos, não é ficar controlando o Entity. É muito perda de tempo ali. Ou fazer só um projeto em classe livre só para controle do Entity ali. Certo? Então esse aí, controle tem que ter. Ou tem uma pessoa vai ficar controlando o Entity ali, atributo, intermediário, que alterou, que não alterou. Eu vou chegar aqui onde eu quero chegar. Olha só, eu tenho aqui a release, é isso que eu queria, o problema que está acontecendo. Eu tenho a release aqui 1, certo? Meu esquema do banco de dados aqui com o Entity foi feito migração 1, 2 e 3. Eu baixei a versão da release oficial lá que está. Sou desenvolvedor 1 aqui, um exemplo. Aí eu peguei a versão, a migration está lá, 1, 2 e 3. Se não existe migration, aí que acabou mesmo. 1, 2 e 3. Vamos lá, a migration está certa aqui. Meu snapshot, a foto do banco aqui está certinha com um app. Ok. Aí eu faço o desenvolvimento aqui. Aqui é meu banco de dados local. Faço uma nova migration e atualizo o meu banco de dados. Agora minha migration vai estar 1, 2, 3 e 4. Olha só o problema aqui. Por isso o Schema Compare veio fazer.
Meu banco de dados aqui, ó, minha migração já está 1, 2, 3, 4. Aqui ainda está 1, 2 e 3, o banco oficial lá do desenvolvimento. Estou trabalhando aqui, mas aqui já está sendo atualizado, ó. Isso aqui, quando eu for testar minha aplicação para se comunicar com o banco, ele já vai estar... Se eu não fizer o migration aqui, ele já vai quebrar todinho aqui. Ele vai me empatar meu desenvolvimento. Eu não estou mexendo no banco de dados, aqui eu mexi. Mas aqui eu estou trabalhando na funcionalidade específica. O esquema de migration já está diferente. Eu só vou fazer essa atualização no final depois, quando eu testar tudo. Mas aqui já tá aqui ainda está na 1, 2 e 3. Aí eu fiz a nova branch aqui para funcionalidade. Aí já fiz o migration aqui no banco local para testar a funcionalidade específica. Isso aqui é um tempo migration, baixando, mas eu preciso testar aqui, ó. Porque meus dados estão aqui. Aí eu vou ter que pegar os dados, fazer o set, fazer tudo isso. Mas eu quero trabalhar no desenvolvimento, o tempo já está outro, né? Ó, o problema é esse que o esquema compare vai resolver. Tenho todos os migration aqui, 1, 2 e 3. E se apagar a migration 1, 2 e 3 aqui, já alterar o atributo aqui, banco de dados. Aqui vai me perder tudo aqui, ó. Vai me quebrar tudo a aplicação. Eu não sei aqui. Eu não sei quem está trabalhando aqui, quebrou lá. Vai me empatar aqui. Mas você tem que resolver esse problema. Mas aí eu tenho um certo área de desenvolvimento, né? Teste, que é o tempo de função. Isso afeta grandes projetos. Muitos for pro DAP lá, porque afetava muitos projetos. O Entformou. O pessoal fica reclamando, o DEMA lá, grandes projetos. Tem muitos aí, aplicações da Arfood e outros da Google, que acabou que o tempo para resolver as entidades e atributos do ente era perca de tempo, certo? Era perca de tempo. E aqui, ó, vamos dando continuidade, ó, branch dev. Aí eu estou na branch dev aqui, branch dev. Eu baixei aqui a release, aí saiu a release final aqui. Mas o desenvolvedor 2 baixou aqui a migration. A migration ainda está 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A foto desse banco de dados aqui, para ele, tá legal. Ele vai trabalhar na funcionalidade. Mas essa nova migração que o desenvolvedor 1 já fez outra atualização, que ele depende dessa atualização. Ele não tem esse contexto aqui dele. Só se ele baixar o commit aqui, uma versão ele vai ter essa migration. Mas se ele não tiver esse migration aqui, ele não tiver, para quebrar aqui o desenvolvedor. E ele está na migration 1, 2, 3, 4. E eu estou na migration 1, 2, 3. Isso quebra a foto. O Entformou não guarda o esquema do banco de dados. Ele guarda com foto do banco. Dependendo do migration. Se o migration não tem migration, aí quebrou mais ainda. Imagine se eu altero com o dbfish. Eu altero aqui no banco de dados. Quebra também um ente. Preciso ficar comparando isso toda hora. Vai ficar Aí eu migration aqui, aí lançou a nova versão. Eu peguei só o desenvolvedor 1 aqui, desenvolvedor, faz commit, ó pessoal, liberei a versão aqui, vou commitar, commitou. E aqui já está na homologação, ele publicou a migration, 1, 2, 3, 4, ele atualizou o banco de dados aqui. A release final 2. Então aqui a release final 2 ficou com a migration 1, 2, 3 e 4. Já que o desenvolvedor trabalhando no branch ou o outro vai pegar a migration. Ainda ele está aqui com a 1, 2 e 3, que está trabalhando nesse contexto. Ele precisa resolver esse problema, porque não foi na imagem que ele pegou. E aí vai sendo problema, vai sendo problema, vai sendo problema, em cima de problema. Então é isso que o Entformou Compare vem resolver. Resolver é que no momento do desenvolvimento aqui, o esquema, o banco de dados foi alterado pelo DBA lá, pelo lado do banco de dados, ou pelo lado da aplicação, em tempo de desenvolvimento, ele avise ao DB, você roda, é um unit test, o esquema compare. O desenvolvedor, antes de ele fazer alguma migração, ele vai rodar esse Entformou Compare e o Entformou Compare vai verificar lá o banco de desenvolvimento, ó, se o contexto da sua aplicação não está igual, não está idêntico ao contexto lá do banco de dados. Por quê? Porque alguém atualizou, vai quebrar lá na frente. É uma segurança. Certo? Porque eu posso dar uma migração aqui, migração 3 e 4, sobrescrever tudo no banco. Quebrou tudo. Apagou tudo que o desenvolvedor fez aqui. É o que acontece muito com a gente formou. Então, se a gente não tiver o controle, isso pode acontecer. Eu vou mostrar isso na prática, o Entformou Compare, mas a gente precisa entender esse cenário que acontece. Para que ele vem, qual problema ele vem resolver.
O DevOps ele vem resolver isso aí. É um problema de larga escala. É um problema, um pequeno problema, mas você não pode ter dor de cabeça com ele ficar analisando atributo tal foi adicionado, você tem que. É obrigatório lá a interface colocar certo atributo, atributo novo entrou. Eu não sei que atributo novo entrou, eu não quero saber se entrou ou não. Enfim. É que eu estava pesquisando, eu gosto de ver esse detalhe. E dando continuidade aqui, acho que não tem mais vídeo não. Mas agora eu vou para a prática explicar isso. Eu vou fazer um overview de novo. No próximo vídeo eu vou explicar na prática, certo? Vou testar a biblioteca, essa biblioteca do inglês aí, internacional, mas eu venho trazer e compartilhar. Tem muitos vídeos na internet aí. Você pode ver, divulgar, mas a gente é bom entender o contexto para a resolução do problema, tá certo? Só que eu falei muito rápido aí, mas é para gente, porque os vídeos no YouTube tem que ser, não pode ser um vídeo nem de 10 minutos, 12 por vídeo, me assiste. Mas enfim, é isso, valeu.